Soberano Pai Celestial, no poder do nome do Hamashia Yeshua, o nosso Senhor Cristo Jesus nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. A guerra no céu e a expulsão de Satanás. Na linguagem figurativa da Bíblia, a elevação de uma pessoa para uma alta posição pode ser comparada com tal pessoa ser exaltada ao céu, ou aos céus, onde ela pode ser comparada a uma estrela. E a humilhação de uma pessoa, sua derrota, ou queda de uma alta posição, podem ser comparadas a tal pessoa ser lançada para baixo, ou cair do céu. Em sua predição da queda do orgulhoso e arrogante rei de Babilônia, o profeta Isaías usou esta imagem retórica. Confira Isaías 14 versos 12 ao 15. Você caiu do alto dos céus, ó estrela da manhã. Você que derrubava as nações, foi lançado por terra. Você dizia no seu coração: subirei ao céu, levantarei o meu trono por cima das estrelas de Deus. Eu reinarei desde Zafon, ao norte, o monte sagrado onde os deuses se reúnem. Subirei bem alto, acima das nuvens mais altas, e serei como o Altíssimo. Mas você foi lançado até o fundo do mundo dos mortos, às profundezas do abismo. Jesus também usou uma linguagem similar ao falar sobre a cidade de Cafarnaum, que ele tinha escolhido como sua moradia e onde ele tinha executado muitos de seus milagres. Mateus 4 versos 13 ao 16. Esta, porém, não haveria de ser uma razão para a cidade se orgulhar. Confira Lucas 10 verso 15. E tu, Cafarnaum, serás por acaso enaltecida ao céu, até o Hades descerás. Outro exemplo deste modo de discursar é encontrado nos versículos subsequentes, que falam dos 70 discípulos enviados por Jesus, e que então retornaram com alegria dizendo: Senhor, até mesmo os demônios nos ficam sujeitos pelo uso do teu nome. Lucas 10 verso 17. O alegre relatório deles foi evidentemente devido ao seu sucesso em expulsar demônios, graças ao poder que lhes foi conferido por Jesus, ao enviá-los. Confira Lucas 10 versos 1 ao 19. Depois que o Senhor nomeou 70 outros discípulos, e os enviou em duplas para cada cidade, e cada lugar que ele planejava visitar, disse que lhes havia dado poder para pisarem em serpentes e escorpiões, e para superarem a força de todos os inimigos, e nada lhes faria mal. Lucas 10 verso 19. Os 70 discípulos voltaram muito animados, dizendo: Senhor, até mesmo os demônios nos obedecem quando, pelo poder do nome do Senhor, ordenávamos que eles saíssem das pessoas. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Lucas 10 versos 17 ao 18. Não parece provável que Jesus quis dizer que viu Satanás caindo literalmente do céu. Em vez disso, sua declaração expressou vividamente a excitação que ele sentiu diante do relatório dos discípulos, pois ele sabia que o ministério bem-sucedido deles, assim como o seu próprio, pressagiava a eminente queda de Satanás de sua posição de poder. Que a morte, ressurreição e exaltação de Jesus Cristo significariam uma derrota decisiva para Satanás, é também indicado pelo que ele disse aos judeus quando chegou a Jerusalém, alguns dias antes de sua morte. Confira João 12 verso 31. Chegou a hora de julgar o mundo. Agora, o governante deste mundo será expulso. Evidentemente, esta vitória sobre Satanás e seus anjos, que é descrita num cenário simbólico em Apocalipse 12 versos 1 a 12. Em uma visão, o apóstolo João viu no céu uma mulher grávida, vestida do sol, e tendo a lua debaixo dos seus pés, e na sua cabeça havia uma coroa de 12 estrelas. Um grande dragão com 7 cabeças, identificado depois como a serpente original, o chamado Diabo e Satanás, foi visto parado diante da mulher, pronto a devorar seu filho. A mulher deu à luz um filho, um varão, que há de pastorear todas as nações com vara de ferro. E o filho dela foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Apocalipse 12 versos 1 a 5. Desde sua ressurreição, Cristo está de posse de toda a autoridade no céu e na terra e está exaltado muito acima de todo governo, e autoridade, e poder. Confira Mateus 28 verso 18. Jesus, porém, se aproximou deles, e lhes disse: Deus tem me dado autoridade sobre tudo o que está no céu e na terra. Confira também Efésios 1, verso 21. Agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder, ou qualquer outro nome não apenas neste mundo, mas também no futuro.
Houve apenas uma vez em que Jesus Cristo esteve evidentemente em uma situação tão vulnerável que Satanás achou que poderia devorá-lo, e isso foi durante a vida terrestre dele. Foi durante este período que Satanás tentou frustrar o nascimento de Cristo como Rei do mundo. Desde os infanticídios em Belém até a execução final dele sob Pôncio Pilatos, Jesus foi seu alvo principal. Todavia, Satanás não foi bem-sucedido, pois Cristo foi ressuscitado e arrebatado para Deus e para o seu trono. Conforme já se observou muitas vezes, a apresentação da entronização de Cristo como um nascimento, em Apocalipse 12 verso 5 é uma alusão ao Salmo 2 versos 6 ao 9. Confira, o Senhor anuncia, eu mesmo escolhi o meu rei, coloquei o seu trono em Sião, no meu santo monte. E o rei diz, vou anunciar ao mundo os planos eternos do Senhor. Porque ele me disse, você é meu filho, hoje o gerei, hoje dou a você toda a sua glória. Basta você me pedir, e lhe darei todas as nações da terra como herança, e o mundo inteiro como sua propriedade. Governe as nações com justiça e firmeza, com vara de ferro. Esmague os povos rebeldes como se fossem vasos de barro. Os escritores do Novo Testamento aplicam repetidamente este salmo à exaltação de Cristo à direita de Deus. Confira Atos 13 versos 32 ao 33. E nós anunciamos as boas novas sobre a promessa que Deus fez aos nossos antepassados. E foi para nós, que somos os filhos desses antepassados, que Deus cumpriu a promessa que havia feito aos nossos pais. Pois assim como está escrito no segundo salmo, você é o meu filho, e hoje eu me tornei seu pai. Em Romanos capítulo 1, versos 3 ao 4. Fala que, estas boas novas falam a respeito de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele, de acordo com a sua natureza humana, nasceu da família de Davi. Mas, de acordo com a sua natureza divina, foi-lhe dada toda a autoridade para governar como Filho de Deus, quando ressuscitou dos mortos. Em Hebreus capítulo 1, verso 5. Diz que, Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos, você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai, e também não disse a respeito de nenhum anjo, eu serei o pai dele, e ele será o meu filho. Em Hebreus capítulo 5 verso 5, diz que, da mesma forma, Cristo não tomou para si próprio a honra de se tornar sumo sacerdote. Ele foi escolhido por Deus. Deus lhe disse, você é meu filho, hoje é o dia da sua coroação. Da mesma forma que Apocalipse 12 verso 5, este salmo messiânico também fala de Cristo, como tendo recebido o poder para quebrantar as nações com um cetro de ferro. Confira, então a mulher deu à luz um filho, que governará todas as nações com uma barra de ferro. Mas a criança foi tirada e levada para perto de Deus e do seu trono. Em Apocalipse 12 versos 7 ao 12, outro cenário no céu é apresentado a João, um cenário de guerra. Miguel e os seus anjos batalhavam com o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam com eles. A batalha terminou com uma completa derrota para Satanás e seus anjos. Confira, depois houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com os seus anjos. Mas o dragão foi vencido, e por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra, chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra, e os seus anjos também foram jogados junto com ele. Então ouvi uma voz forte no céu, que dizia, agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade. Pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite, foi jogado fora do céu. Os nossos irmãos o derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciaram. Eles estavam prontos para dar a sua vida e morrer. Portanto, ó céu e todos vocês que vivem nele, alegrem-se. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, e ele está muito furioso, porque sabe que tem somente um pouco mais de tempo para agir. Em Apocalipse 12 versos 9 ao 10. A exclamação que se segue à expulsão de Satanás e seus anjos, segundo a qual agora se realizou a salvação, e o poder, e o reino de nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, aponta claramente para o tempo da morte, ressurreição e exaltação de Cristo, a quem havia sido dada naquele momento toda a autoridade no céu e na terra. A guerra no céu dificilmente poderia ser entendida como uma guerra literal, é indicado pelos versículos seguintes.
Quando Satanás foi lançado à terra, ele perseguiu a mulher celestial, e então foi travar guerra com os remanescentes da sua semente que tem a obra de dar testemunho de Jesus. Confira, Apocalipse 12 versos 13 ao 17. Quando o dragão viu que tinha sido jogado sobre a terra, começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz o menino. Porém a mulher recebeu as 2 asas de uma grande águia para poder voar para o seu lugar no deserto, onde ela será sustentada durante 3 anos e meio, livre do ataque do dragão. Então o dragão lançou água da sua boca, como se fosse um rio, atrás da mulher, para que ela fosse arrastada pelas águas. Mas a terra ajudou a mulher, pois a própria terra abriu a boca e engoliu a água que tinha saído da boca do dragão. O dragão ficou furioso com a mulher e foi combater contra o resto dos descendentes dela, isto é, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. O versículo 11 declara que os seguidores de Cristo que se tornaram os mártires nesta guerra, ou venceram, isto é, a Satanás por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do seu testemunho. Isto explica a natureza da guerra. Por meio de sua morte como cordeiro sacrificial, Cristo venceu Satanás e provocou sua queda do céu. Os mártires cristãos são apresentados como participantes nesta vitória, sendo habilitados a vencer Satanás por causa do sangue do Cordeiro. Satanás, o acusador, não é mais capaz de acusá-los dia e noite perante o nosso Deus porque, através da morte de Cristo, os pecados deles são perdoados. Ou seja, para todos os efeitos, a guerra no céu é uma representação figurativa da vitória de Cristo sobre Satanás por meio de sua morte sacrificial como cordeiro.